Deus vai falar com você essa noite. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aleluia. O Senhor quer falar com você essa noite. Já falou através da abertura, através dos louvores, e vai continuar falando. Amém? Aleluia. Cantamos aqui: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É assim que temos que viver, esperando pela vinda do Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus 24, a partir do versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida esta noite. Deus quer falar ao teu coração, querido, nesses dias. Diz assim a palavra do Senhor: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, querido? Coloca a Bíblia no banco, ou deixa ela aberta. Vamos orar mais uma vez ao Pai, que Ele venha trazer algo para as nossas vidas, que venha acrescentar, para que a segunda-feira seja diferente. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que eu seja dependente de Ti, Senhor. Que seja a Tua vontade, não a minha. Fala, Pai, com a Tua igreja, com os Teus filhos, Pai. Meu Deus, cerca esta igreja, Pai, que nenhuma arma forjada contra este lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela não venha a prosperar. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda Ele bem forte, querido. Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Tome seu assento. Veja bem, querido, permita-me dizer algo para você essa noite. Jesus, Ele veio, Ele cumpriu o seu propósito. Jesus, Ele esteve aqui nessa terra, terra na qual nós habitamos hoje, moramos aqui, habitamos aqui neste lugar, e Ele cumpriu o seu propósito. Ele fez a vontade do Pai, Ele fez a vontade de Deus. E Jesus aqui, Ele nos deixa, no Sermão da Montanha, um alerta. Ele diz a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, Ele não sabia, senão o Pai. E é bem verdade que nos nossos dias atuais, a igreja ela está desatenta, porque o Senhor Jesus Ele vai voltar. Como acabei de mencionar aqui, fiz menção daquela música, eu disse que Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É verdade, Ele vai chegar, Ele vai vir, Ele vai buscar a sua igreja, mas Ele não vai buscar qualquer igreja, Ele vai buscar uma igreja preparada, amém? Aleluia. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não fez uma criatura qualquer, Ele fez alguém, um homem, à sua imagem, à sua semelhança, alguém que o adorasse, alguém que aqui nesta terra, aqui neste lugar, fizesse a vontade dEle, fosse um exemplo. Deus, Ele quando cria o homem, Ele coloca as suas mãos no barro, literalmente, e Ele cria o homem a partir do barro, do nada. Sopra dentro dele fôlego de vida, o espírito de vida. Deus sopra nas narinas do homem. Por que Deus fez isso, querido? Porque Ele queria um povo, alguém que o adorasse. Ele criou um jardim e colocou Adão naquele lugar, colocou um homem perfeito, mas o pecado entrou e o homem caiu. A dispensação da inocência, ela foi quebrada. O homem conheceu o pecado. E eu vejo Eva, eu vejo Adão saindo do jardim, cabeça baixa talvez, e eu vejo aquele casal começando a construir uma família, e começa a vir uma geração de Adão. E eu vejo Deus, no capítulo 6 de Gênesis, olhar para a terra e ver a terra corrompida. Deus olha para a terra e Ele vai expressar algo triste. Ele vai dizer que o homem não terá mais parte com Ele, porque Ele olha para aquele momento em que a civilização, o povo que Ele criou, está vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. E Ele diz algo, Ele diz: me arrependi de ter feito o homem.
É uma tristeza ouvir o Pai, o Criador, dizer que se arrependeu de fazer algo, irmãos. Por que ele se arrependeu? Porque o homem pendeu totalmente para o lado errado. Porque o ser humano ele tem essa tendência, irmãos, de pender para o lado errado. Porque a natureza humana está ali. Carne e espírito brigam o tempo todo. Porque o que é mais fácil? Jejuar algumas horas ou comer um bom prato de comida? O que é melhor? Irmos fazer as nossas vontades ou separar uma hora que seja, meia hora que seja, para ler a Bíblia ou orar? A carne, ela acaba muitas vezes sendo mais forte quando alimentamos primeiro ela. Então eu vejo um Deus amoroso, um Deus preocupado, um Deus que ia todos os finais de tarde conversar com a sua criatura, dialogar, como um pai se relacionando com o filho, conversando. E aí, meu filho, como é que foi o dia hoje? Quem aqui pai, quem aqui mãe sabe, quando pegamos nossos filhos na escola, perguntamos, como é que foi hoje na escola? O que tu aprendeu? O que tu comeu? Creio eu que Deus fazia isso, conversando com Adão. Mas, como o pecado entrou naquele lugar, aquele homem pecou, ele foi praticamente retirado daquele lugar, começou uma nova vida, gerações foram passando, e Deus olha para aquele homem e sente tristeza. Quantas vezes Deus não olha para alguns de nós e sente tristeza? Porque, eu vou dizer uma coisa para você, querido, domingo não pode ser uma mensagem que vai trazer uma alegria para você, que você vai pular, que você vai saltar aqui, vai glorificar muito, e na segunda-feira você não vai mudar nada na tua vida. Não adianta. Tem que ser algo que venha trazer mudança, algo que venha confrontar. Muitas vezes a mensagem, a palavra, quando ela é dura, ela é exortativa, ela causa um desconforto, porque ela começa a falar com a gente, cada um de nós, a respeito de algo que precisamos melhorar. Só que é isso que vai dar estrutura para você na segunda-feira. Segunda-feira tem conta para pagar. Segunda-feira, para aqueles que estão procurando emprego, tem que procurar emprego. Segunda-feira é dia de começar a semana, irmãos. E as coisas não vão mudar se nós não tomarmos mudança, se nós não mudarmos, tomarmos a posição e querer mudar. As coisas não vão mudar sozinha. Elas não mudam por si só. Elas mudam quando nós mudamos. Amém? Veja bem, querido, vem comigo. Deus ele vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Queremos que Ele volte. Oramos para que Jesus venha logo, porque vem dias piores pela frente, irmãos. Vem dias piores, sabe? Nós somos uma região aqui abençoada, região sul. Somos prósperos. Agricultura, lavoura, agropecuária. Tanto que há um tempo atrás quiseram separar e criar um país, mas não pode, é proibido criar uma nova república. Não pode separar os estados e formar um outro país, porque vivemos numa região abençoada. O lugar aqui é bom, é próspero. Temos tudo aqui, querido. Temos uma terra abençoada. Mas veja só, não quero entrar nesses pormenores. O que eu quero falar para você esta noite é que precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Precisamos estar preparados para bem da verdade. Nos preparamos para vir para o culto. Escolhemos a roupa, nos arrumamos e nos preparamos para vir para o culto, adorar a Deus. Mas para a vinda de Jesus é preciso estar preparado. Jesus ele está aqui explanando, querido, que vai ser surpresa. Sabe quando o ladrão rouba? Quando ele entra numa casa, é dificilmente você dá o flagrante. Você não pega o ladrão, porque ele vem de qualquer maneira. Não, ele se prepara, ele estuda o que ele vai fazer, a janela, a porta que ele vai arrombar. E vai ser assim, querido, como ladrão. É preciso estar preparado, porque não são coisas grandes que vão fazer com que muitos percam a salvação, querido. São coisas pequenininhas. Talvez um perdão que não é liberado. Talvez quando você vira a cara para um irmão, ou quando deixamos de ser igreja. Porque a igreja ela vai além dessas portas aqui. A igreja é você lá fora fazendo a diferença. A igreja é você lá fora, eu e você lá fora ser a diferença. Mudando vidas, transformando vidas através do nosso testemunho. É assim. A igreja preparada é essa, querido.
Sabe, outro dia eu estava conversando com uma cliente minha, e fazia um ano que ela não falava com a mãe. Que eu dei Feliz Dia das Mães para ela, e ela disse que não fazia um ano, desavença de família. Eu falei para ela sobre o perdão. Eu falei para ela sobre o relacionamento aprisionado. Ela precisava liberar perdão. Eu já vou voltar para a mensagem. Deus, Ele tem falado nesse momento para falar isso para você. Um perdão, querido. Uma falta de perdão aprisiona um relacionamento. A desavença da família levou a um ano, praticamente, ela sem falar com a mãe e com o pai. Aí ela disse que passou pelo pai e sentiu uma dor no peito. Daí eu falei, é porque tu tem mágoa no coração. Uma senhora de 61 anos, praticamente. Eu disse para ela, libera o perdão. Por mais que eles estejam errados com a tua pessoa, contigo, peça você perdão. Libera essas pessoas. Porque é dia das mães, eu falei para ela. Isso foi no sábado. Foi ontem. É dia das mães. Vai lá dar um abraço na tua mãe. Ela é viva ainda. Eu tenho 2 mães. 3 agora. Porque minha esposa também é mãe. Eu tenho a mãe de criação e tenho a minha mãe de sangue. Não pude dar um abraço em nenhuma das 2. Estão vivas, mas estão bem longe. Uma lá no Rio Grande do Sul e a outra em São Paulo. Se você tem a sua mãe viva, dê valor, ame, abrace enquanto é tempo. Amém? A igreja verdadeira é essa, que ama, que perdoa. Aleluia. Então, queridos, veja bem. Então Deus vai dizer para Noé. Ele vai dizer, Noé, você achou graça aos meus olhos. E Ele vai dizer para Noé construir uma arca. Irmãos, se fosse hoje ia ser difícil. Mas hoje já tem barco, tem navios transatlânticos. E aqui naquela época que não tinha nem chovido ainda, somente um vapor vinha e umedecia a terra. Então Deus fala para Noé que mandaria um dilúvio. Tente imaginar hoje essa igreja como se fosse a arca, querido. A palavra é pregada toda quarta-feira. A palavra é pregada todo domingo. A palavra ela é entregue aqui nesse altar. A palavra verdadeira, genuína. Palavra de cruz, de salvação, de arrependimento, de mudança. Eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas aqui esta noite, com jovens que estão começando a vida agora. Eu já tenho 35 anos, vou fazer 36. O tempo ele está correndo, querido. Nós não fizemos mais um ano, nós ficamos mais velhos e se aproximamos mais da morte. Então Deus ele vai falar para ele construir aquela arca. Ele começa a construir aquela arca, querido. Noé começa a construir a arca. Muitas pessoas debocham dele, muitas pessoas riam dele, chamam ele de louco talvez, mas ele está ali obedecendo o propósito de Deus. Aqui é o meu parente para te dizer, se você já sabe qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, não fuja dele. Não deixe que nada roube aquilo que Deus colocou para você fazer. Eu entendi o meu chamado. Para que Deus me chamou? Eu entendi o meu chamado. E eu não vou deixar nada me tirar do foco. Eu sei que passamos por luta, queridos. Talvez você, mãe, tenha passado dificuldades com filhos, ou talvez com o marido. Você, pai, olha para a sua vida hoje, talvez não é aquilo que você esperava que fosse. Mas, querido, se você esperar em Deus, se você orar, se você buscar a direção de Deus, Deus vai te direcionar para o teu propósito, para o teu chamado. Descubra qual é o teu talento, querido. Talentos são naturais. Pessoas são boas em alguma coisa, outras não, outras menos. Eu estudando, há pouco tempo eu descobri, eu tenho um talento para comunicação. Eu comecei um trabalho que eu já fazia corriqueiramente no passado, de quando eu estar no centro, em algum lugar, parar e evangelizar alguém. Eu já fazia isso, e voltei a fazer. E eu falando para minha esposa que é fácil para mim chegar em alguém que eu nem conheço e sentar do lado da pessoa, puxar um papo e de repente estar falando de Jesus para ela. Esse é um talento, de se comunicar. Querido, você tem o DNA do Pai. Não, você não entendeu, você tem o DNA de Deus. Você é filho, como já foi pregado aqui sobre paternidade. Você é filho, já foi pregado sobre filho. Você tem heranças genéticas de Deus, querido. Olha só a maravilha, aquele celular filmando, violão tocando, ar-condicionado, irmãos. Você com o WhatsApp, você fala com pessoas do mundo inteiro. Mas sabe quem que criou isso? Foi você. Foi você, querido. Foram pessoas que elas exploraram o talento que Deus deu para elas. Então você não é só mais um. Você tem talento.
você tem um chamado, você tem dons. O apóstolo Paulo diz para buscar com zelo os melhores dons. Por que com zelo? Aqueles que você realmente precisa. Às vezes você olha o irmão usado na cura, na libertação, mas talvez isso não venha se encaixar na tua vida. Talvez Deus te use em outra maneira, com outros dons, de outra forma. Não queira, talvez, aquilo que a pessoa tem, se não é para você. Amém? Quando eu comecei meu ministério, eu fui direto para uma igreja de cura e libertação. Não entendia muito a cura e a libertação em si. Hoje eu entendo que libertação não é tão somente expulsar demônios. Ela é um processo, um aconselhamento, conversar, descobrir qual é a causa. Mas eu comecei a buscar, e eu orei a Deus, pedi: Pai, me dá uma direção, se é isso que o Senhor quer que eu faça, se é para isso que você me chamou. E Deus falou comigo e me mostrou. Por isso eu nunca fugi do meu propósito. Já veio luta, já veio tempestades, como vai vir na tua vida. Talvez você esteja passando uma tempestade, mas quando você passa uma tempestade, Deus dá a ordem: vai e atravessa para o outro lado. Ele não disse que vai ter uma tempestade, mas ela vem. Mas em meio a essa tempestade, não fuja do teu propósito. Amém, querido? Pois bem, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Olha para essa geração e vê se não é a nossa geração. É a nossa geração. É a nossa geração, querido. É a mesma coisa, se não pior. Porque olha para aquela geração passada, para Deus querer destruir. O primeiro juízo de Deus, de vivos, dos homens, foi o dilúvio. Por que Deus quis fazer aquilo, querido? Por quê? Porque não tinha mais jeito, irmãos. Mas Deus sempre olha para alguém. Será que Deus pode olhar para alguém aqui essa noite? Será que alguém pode encontrar alguém aqui essa noite que ache graça aos olhos de Deus? Alguém que possa fazer a diferença. Alguém que possa ser um agente transformador, que transforma a vida de alguém. Deus, Ele está sempre procurando alguém, querido. Deus está sempre procurando alguém disposto a fazer alguma coisa, a fazer a diferença. Já pensou se não tivesse Noé? Nós nem estávamos aqui. Somos descendência de Noé, querido. Uma nova geração. Amém? Então Noé começa a pregar a arca. Tábuas na arca. Você sabia que cada tábua pregada naquela arca era a palavra de Deus sendo pregada? Irmão, quando Noé erguia aquele martelo e os pregos e começava a pregar as madeiras, quando ele começava a dar forma, aquilo que ainda não havia forma, era a palavra sendo pregada, porque as pessoas viam, elas olhavam ele e perguntavam, ele dizia: Deus falou comigo. E muitos não deram. Aliás, ninguém deu senão a família dele. Então não se preocupe o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua família. Se Deus te deu um para você cuidar, cuide desse. Porque Deus deu para Noé a família, Ele cuidou, entraram todos na arca, querido. Aqui é como se fosse a arca. Talvez a igreja não está cheia, mas tem o suficiente. Pessoas que saíram hoje de casa com o compromisso de ouvir a palavra. Poderia ter ficado em casa, alguns com a visita, mas despediram a visita e vieram ouvir a palavra. Isso é interessante, querido, porque é isso que Deus quer, é o compromisso com Ele, Ele em primeiro lugar. Eu buscava algo para ministrar essa noite, e eu fui na praia, eu estava orando, e Deus falou comigo acerca disso, porque tudo isso vai passar, querido, vai passar, tudo vai passar. Os bens que você tem, roupas, carro, dinheiro, tudo isso passa, querido, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus, ela não passa. Ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, querido. É a palavra de Deus. Deus, Ele está falando com pessoas aqui essa noite, porque vai chegar esse dia, e você tem que estar preparado para esse dia. Já pensou? Vai ser a qualquer momento, irmãos. De 99 para 2000 esperávamos o fim do mundo, não é verdade? Pessoas até venderam bens, irmãos. Alguns até repartiram, porque achavam que ia acabar, mas não acabou. Os discípulos achavam que ia ser no tempo deles, não foi. Mas cabe a cada geração pensar como se fosse agora, como se fosse na sua geração. Porque são coisas pequenas, irmãos. Como eu acabei de falar aqui, são coisas pequenas, não são coisas grandes. São coisas pequenas.
detalhes, sabe? Um bom testemunho lá fora, irmãos, vale mais do que pregar o tempo todo. Vale mais do que 2 horas de pregação. Sabia? As pessoas olhar para nós, cristãos, e ver Jesus. As pessoas olhar para mim, para você, e ver Jesus, querido. Sabe? Temos o que dar para essas pessoas. Toda vez que eu falo com alguém, que eu evangelizo alguém, essa pessoa está faminta. Eu conversei com 2 jovens outro dia. Eles vieram do Paraná para cá. Eu estava fazendo umas voltas no centro, e Deus falou comigo, vai lá evangelizar. E eu sempre busco a direção de Deus, e Deus sempre mostra as pessoas certas. Porque tem gente que não tá nem para a palavra, irmãos. Tem gente que não está nem aí. Já ouviu tanto, que se tornou tão normal, mas não pratica, não vive. E eu falei com aqueles 2 jovens, era um senhor e um menino. Um jovem de 19 anos, e o homem tinha 50 anos. Os 2 do Paraná. Mas eu olhei para eles, não pareciam moradores de rua, sabia? Não parecia. Por quê? Fazia 2 semanas só que eles tinham vindo para cá. E eu disse, hoje eu olho para vocês, falei bem assim, eu olho para vocês e eu não vejo 2 moradores de rua. Não parece. Só que o tempo castiga. A vida na rua, porque eu fiquei 2 semanas na rua. 2 semanas eu experimentei morar na rua. E é difícil. Por 2 semanas eu comi pão seco e água. Foi o que eu comi. Então é difícil. Eu falei, 2 semanas você aguenta, mas vai passar 3, 4 meses. Imagina vocês daqui 2 anos. Alguns aqui talvez não tenham mais algum dente na boca, porque vai ter cárie. Ou estejam doentes. Talvez vão ter que partir para o mundo do tráfico, ou roubar, porque vão querer comer e não vão ter o que comer. Muitos não vão dar. E eu comecei a trazer palavras que começaram a pesar na vida daqueles 2. E na sequência eu falei de salvação para eles. Eles já tinham recebido Jesus na semana passada, no caso. Então, irmãos, sempre tem pessoas para ouvir. Não é só no altar, porque aqui é fácil. Mas lá fora, no hall pessoal, de trabalho teu, onde você estuda, tem alguém, irmão, sempre tem alguém. Sempre tem alguém que Deus vai colocar para pregarmos a palavra. Mas para poder pregar a palavra, precisamos ser autênticos e verdadeiros. Tem muita gente sem autenticidade. Sabia? Seja autêntico. Ser cristão não é ser só mais um na multidão. Porque a multidão, quando seguia Jesus, era uma multidão, mas poucos fizeram a diferença e chamaram a atenção de Jesus. É assim que precisamos ser, irmãos. Ser a diferença, sabe? No trabalho, na escola. As pessoas olhar para a gente e ver que somos cristãos, que carregamos o nome de Jesus na nossa vida, através do testemunho. É isso, irmãos. Porque quando Jesus vai vir, são essas pessoas que Ele vai buscar. Pessoas que cuidaram da sua salvação. Pessoas que cuidaram da sua vida aqui, dando bom testemunho. Porque tem tanta gente saindo da igreja, porque vem para a igreja e se decepciona tanto. Porque a Bíblia nos diz para não olhar para o homem, mas precisamos olhar para o homem. Precisamos olhar para as pessoas que são referência para nós. Imagina se eu viesse aqui pregar e não fosse referência para ninguém aqui. Bom, eu nem ia subir aqui, irmãos. Porque eu vou ter que prestar conta para Deus. Eu vou ter que prestar conta para Deus. Você sabia? Eu não posso subir aqui e falar aquilo que eu não vivo. Eu não posso subir aqui e falar aquilo que eu não faço. Porque, às vezes nós nos fechamos, irmãos, porque se vê tanta coisa errada. Tantas pessoas saindo da igreja, irmão, abandonando a fé por tantos maus testemunhos. Precisamos mudar, irmãos. A nossa geração precisa de exemplos, irmãos. Essa geração, as crianças estão lá na escola, elas precisam de exemplo. Elas precisam de pessoas para se espelhar, sabe? Elas precisam de heróis, irmãos. Pessoas que façam a diferença. Sabe, uma criança olhar para alguém e dizer, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Não igual os atores de redes de televisão, jogadores de futebol, cantores. Não, irmãos. Será que a gente não pode ser exemplo para ninguém? Referência para ninguém? Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Então Noé, ele pregava, martelando as madeiras naquela árvore, construindo, irmãos. Hoje ainda dá tempo. Hoje essa porta está aberta. Amós 8:11 diz que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Você imagina uma fome como essa, irmãos? De você querer ouvir uma mensagem e não ter.
e não tem uma palavra para você ouvir. Irmãos, quando formos arrancados daqui, quando a igreja sair da terra, irmãos, o Espírito Santo vai junto. Talvez seja pregada a palavra, mas não vai surtir efeito nenhum, irmãos. Pensa um período difícil, que vai ser o período da grande tribulação. 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio de uma falsa paz, uma mentira. 3 anos e meio para frente vai começar, irmãos. Selos vão ser abertos, trombetas vão ser tocadas. Sabe de uma coisa? A morte vai ser arrancada por 5 meses aqui da terra. Homens, pessoas vão desejar a morte e não vão encontrar. Sabe o que é isso? É você dar um tiro na cabeça, a bala sai do outro lado e você não morrer. Sofrimento, dor, um colapso total na terra. Eu não quero estar aqui para ver isso. Eu não quero que a minha família esteja aqui para ver isso. Dias horríveis, irmãos. Demônios, não esses que manifestam na igreja, se bem que agora eles estão mudando, eles não estão mais manifestando, eles estão ficando camuflados. Não é mais interessante para eles aparecer na igreja. Não. Eles querem vir disfarçados. São crentes no meio da igreja, disfarçados. É verdade, irmãos. Mas veja bem, demônios, irmãos, que o tormento deles vai ser semelhante à picada de escorpião. Tenta imaginar, sofrimento na terra, o sol será ferido, vai aquecer 7 vezes mais. É um período difícil, irmãos. Pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Por isso eu digo para você, precisamos estar preparados para esse dia. Que dia? A vinda de Jesus. Ele vai buscar a noiva. Ele vai buscar uma noiva não corrompida, uma noiva pura, uma noiva que não negocia seus valores, uma noiva que ela tem um compromisso com o noivo, no qual ela não olha para a direita, não olha para a esquerda, ela olha para frente, ela olha para o alvo, e ela vive à espera do noivo, suspirando, esperando. Mas enquanto a isso, precisamos viver ainda. Estamos aqui na terra. Por que não viver uma vida reta, direita, íntegra, irmãos? Fazendo o que é certo. Ou você acha que Deus não tem mais para você? Deus tem. Deus tem. Tem para mim, tem para você. Mas muitas coisas não acontecem porque falta de obediência, falta de temor. Temor com as coisas de Deus, com a palavra dEle, com aquilo que Ele quer para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Como viver a vontade boa, perfeita e agradável, se não agradar a Ele? Não fazer a vontade de Deus. Veja bem, Noé, ele entra na arca, ele e sua família, e vem o dilúvio, irmãos. Uma semana, eles entram, não acontece nada. De repente começa a chover, começa a emergir água, os rios começam a transbordar. Aí eu começo a pensar o desespero daquelas pessoas que não acreditaram, que não deram ouvidos, pessoas que não acreditaram naquilo que foi falado, que ele disse que isso aconteceria. Começa a entrar em desespero. Mas algo acontece, porque Noé, ele vai fechar a arca por dentro, querido. Deus vai fechar por fora. Como eu disse anteriormente, hoje a porta está aberta, e muitas pessoas deixam algumas coisas ocuparem a vontade de Deus, aquilo que Ele quer em primeiro lugar para a vida delas. Quantas pessoas não deixam de vir para o culto ou para a igreja porque está frio, porque está chovendo? Não, irmãos. E não só aqui, mas em casa, quando temos um tempo reservado com Deus, com o Pai. Então a porta é fechada. Tenta imaginar o desespero daquelas pessoas. Tenta imaginar, irmãos, crianças de colo, bebês recém-nascidos, o choro, e não tem mais como voltar atrás, não dá mais para abrir. A arca não pode mais ser aberta. O tempo passou, o tempo de se arrepender passou para aquela geração, não tinha mais tempo, mas para mim e para você tem tempo. Para mim e para você tem tempo, irmãos. Porque aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. A salvação, estar na presença de Deus, tem que ser mantida todo dia. Porque todo dia vai vir luta, todo dia vai vir dificuldade, todo dia vai chegar notícia ruim. É assim, irmãos. Jesus, ele disse que no mundo passaríamos por aflições,
Ele nos deixou avisado acerca daquilo que ia acontecer comigo, com você. Dias de dificuldade, irmãos. Dias de luta, os dias maus, que chega para todo mundo. Notícia ruim que chega para todo mundo. Mas não podemos deixar que nada e ninguém nos separe do amor de Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Para que nós estivéssemos aqui hoje, como igreja, em comunhão. Ele nos amou primeiro. Ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui essa noite, tivéssemos vida, salvação. Coloque-se de pé, querido. Sabe? Temos visto na televisão a corrupção, temos visto guerra, rumores de guerra. Eu creio que não vai passar tanto tempo até que Jesus venha buscar a sua igreja. Começa a refletir, querido, começa a pensar, como é que está a tua vida? Se Jesus viesse hoje, como ele iria te encontrar? Faça uma reflexão, faça uma análise. Porque não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer jeito. Sabe? Se agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. As coisas velhas têm que passar, irmão. Se o hábito de alguns de mentir tem que acabar. De enganar tem que acabar. De falar mal tem que acabar. Tem que deixar lá atrás, irmãos. Ser novo, nova criatura. Eu creio que muitos aqui já receberam Jesus em sua vida, em suas vidas, já foram batizados, já desceram as águas. O apóstolo Paulo disse: se voltamos a viver no pecado, que sacrifício resta agora? Será que Jesus teria que vir de novo e morrer na cruz, irmãos? Não dá mais. Se hoje conhecemos a verdade, não tem mais como voltar atrás, irmãos. Primeira coisa, nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus. Não somos daqui, irmão. Nós não somos daqui. Nós viemos de um lugar, nós vamos voltar para lá. Jesus vai vir, vai tocar a trombeta, Ele vai vir, descerá dos céus. Aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Que lindo, irmãos, essa cerimônia. A igreja, a noiva sendo levada ao encontro do noivo pelo Espírito Santo. Porque não é eu, querido, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui, para que nós possamos orar por você. Se tem alguém aqui essa noite que não se decidiu ainda em entregar sua vida para Jesus, quando estivermos orando, não tenha vergonha, querido. Foi a melhor decisão que eu tomei alguns anos atrás, e Deus mudou a minha vida. Ele restituiu, Ele transformou. Ele me deu família, me deu vida. Ei, querido, ainda é tempo. A arca está com a porta aberta. A porta da arca está aberta, querido. Não perca tempo. Não olhe para o passado. As coisas velhas têm que passar, para que tudo possa se fazer novo na tua vida. Oh, aleluia. Há um tempo de mudança. Há um tempo de recomeço. Há um tempo de entregar verdadeiramente a vida para Jesus e deixar Ele cuidar dela, transformar, moldar. Ainda é tempo, querido. Cante, querido. Não tema nada, porque Ele está contigo. Aleluia. Oh, aleluia. Diga, querido. Diga: Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor. Não foi em vão. Não foi em vão a morte na cruz. Não foi. Cante, querido, cante, adore.
Adore Ele, exalte Ele. Abre o teu coração. Abre o teu coração. O noivo está aqui, querido. Nós vamos orar por você. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós damos liberdade para Ti esta noite, Pai. Nós abrimos o nosso coração para Ti esta noite, Espírito Santo. Começa a tocar em vidas aqui neste lugar. Começa a tocar em famílias aqui neste lugar. Tem pessoas aqui com seus corações abertos, dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para entregar para suas vidas. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh,
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, querido? Bem forte, que é pra Jesus. Cante, cante. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Diga, diga. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Querido, eu não posso entregar o microfone sem perguntar se alguém aqui essa noite quer entregar sua vida para Jesus. Olha, já vou dizer algo para você que vai alegrar o teu coração. Teve um homem aqui essa noite, seu Valdeci, que ele entregou a vida dele para Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história da família dele. Eu disse para ele e para a esposa dele que eles vão dizer um dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem mais alguém aqui essa noite que quer fazer, que quer aceitar esse convite, quer entregar sua vida para Jesus? Ele mudou a minha história, mudou a história do pastor, da pastora e de muitos que aqui estão. Faltaria tempo para falar tantos testemunhos, e Ele pode mudar a tua vida, querido. Ou talvez você está longe, talvez você esteja afastado, não da igreja, mas talvez falta alguma coisa, e você quer essa noite se conciliar com Deus. Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém, querido? Ainda há tempo, irmãos, a arca está aberta. Aleluia. A arca da salvação, a igreja, ela está aberta, ela está de braços abertos, esperando por você. Tem alguém ou não? Amém, querido. Que Deus abençoe a todos. Mais um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim eu entrego o microfone para o pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um.